Começando, portanto, pela PEC da vingança, né, que é o bom apelido, que ganhou a PEC 05 de 2021, que tem como objetivo o controle pela velha política do Ministério Público, porque os investigadores do Ministério Público atingem os políticos, eles investigam os políticos, felizmente é assim, e os políticos querem se blindar contra as investigações, principalmente aqueles que já têm um monte de investigações, processos, condenações nas costas e que a gente já conhece muito bem de outros carnavais e sabe muito bem do que eles são capazes. Aliás, Arthur Lira, presidente da Câmara, eleito com Jair Bolsonaro, só está fazendo isso porque recebeu o apoio do Jair Bolsonaro para ser eleito, e Jair Bolsonaro não se ergue contra isso, pelo contrário, porque também é alvo aí, de várias investigações que vão parar no Ministério Público, ainda que ele tenha o Augusto Aras, porque foi indicado por ele na Procuradoria-Geral da República. Você tem até uma parcela aí do relatório da CPI da pandemia que vai para o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, investigação sobre Prevent Senior. Quer dizer, há várias frentes aí que podem atingir direto ou indiretamente o próprio presidente, sem contar a investigação sobre rachadinhas em gabinetes, quer dizer, desvio de dinheiro do povo por meio de funcionário fantasma, que gerou denúncia contra o filho dele, tem relato de gente que confessou ter sido funcionário fantasma no gabinete dele mesmo, que ele exonerou o irmão, né, André Siqueira Vale, falando do André, que foi exonerado no gabinete do Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não aceitou que ele não devolvesse, na verdade a palavra é entregar, porque o dinheiro não é originalmente dele, é do povo brasileiro, dos cofres públicos, não entregasse aquilo que ele cobrava. Então ele ficava com uma mesadinha maior do que outros que participavam do alegado esquema. Então há vários motivos aí de preocupação e o Arthur Lira, repito, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, ele é o sujeito que já tinha investigação desde a Assembleia Legislativa do Alagoas, um esquema que desviou lá 200 milhões de reais. Tem ali conclusões a respeito das autoridades sobre ele, da sua gana ali, da sua sede pelo dinheiro público. 2 condenações por improbidade administrativa, esse é o Arthur Lira, que está tocando a PEC da vingança. Agora, como tem um monte de amigo aí de investigar, de réu, de condenado, muita gente defende isso. Muitas claques dos políticos que querem posar de inocentes, e a gente sabe muito bem que não são, elas estão aí para atacar investigadores, juízes, etc., e pegar eventuais erros de um ou outro. E a gente está falando de milhares, né? Só que aí eles pegam eventuais erros aqui e tal e tentam igualar ou até transformar em algo muito pior do que o crime. Sendo que nenhum desses erros é de manipulação e fabricação de prova contra alguém que era inocente, mas que teve ali uma prova fabricada contra si e por isso acabou indo na cadeia. É tudo mentira. Então são 2 naturezas diferentes, eventuais erros durante uma investigação, durante um processo, e crimes, seja de suborno, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, que foram cometidos e têm de gerar responsabilização e punição, independentemente de eventuais erros que possam acontecer durante a tramitação dos processos. E é isso que as claques estão aí para confundir, entendeu? Muito bem, então eles querem aumentar o número de indicados políticos pelo Congresso Nacional para o Conselho Nacional do Ministério Público, de 2 para 5, e ainda querem que o corregedor do Ministério Público tenha ali o poder de travar investigações, essa que é a verdade, mas de rever atos dos investigadores, e até de ajudar na retaliação aos investigadores, que o CNMP pode acabar fazendo se esse texto passar. Então eles querem aumentar para 5 e ainda querem o corregedor. E aí Arthur Lira já está dizendo, não, mas se ministro do Supremo também passa por sabatina, no mínimo uma sabatina tem que passar. Quer dizer, aquilo que é ruim, ele quer estender para todo o resto. E o Ministério Público tem esse monopólio de fazer acusações contra pessoas perante a justiça. E na justiça já existe o sistema de freios e contrapesos e esses investigadores já estão sujeitos a eventuais sanções disciplinares ou por improbidade por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo que esse conselho já puniu o dobro de vezes do que o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, que é o órgão disciplinador dos juízes.
Esse dado veio à tona no manifesto aí de 19 ex-conselheiros e que foi reiterado até ontem nas redes sociais pelo Deltan Dallagnol. E aí, obviamente, você tem esse clima de revanchismo por parte dos lulistas, porque a Lava Jato descobriu e trouxe à tona o esquema de corrupção da Petrobras e o envolvimento do Lula, que frequentava lá sítio, tinha triplex, tudo com empreiteira do Petrolão. Então eles têm um ódio desgraçado em relação a essas pessoas, e tem um monte de gente que cai em toda essa conversa e acha que tem que tudo controlar mesmo. E aí o que acontece? O político rival dessa turma, se ele roubar e tal, ele não vai ser pego, porque você vai ter o controle político do conselho. Quando eles souberem, com os órgãos cada vez mais instrumentalizados, quando avançar uma investigação, eles vão lá e travam a investigação, reveem o ato e punem o investigador, dando qualquer tipo de alegação que eles sempre encontram, uma filigrana processual e tal, que serve para aniquilar aquele caso e que se danem, que é o que acontece na seara política, as provas que foram coletadas de crimes eventualmente cometidos pelos políticos. Então é isso que se teme, é por isso que toda a categoria do Ministério Público, que vai muito além de um ou outro procurador, um ou outro juiz que acabou ganhando um renome em razão dos figurões, né, e da popularidade desses figurões que eles atingiram, o Ministério Público reage para não haver um passe livre para roubalheira, para não haver toda essa blindagem. O Arthur Lira, a sua turma, eles querem um Augusto Aras para chamar de seu no Conselho Nacional do Ministério Público. E como se não bastasse, o fato de eles já terem um corporativismo, não só nos conselhos de ética das casas legislativas, do Congresso Nacional, quer dizer, do Senado e da Câmara dos Deputados, mas também no próprio CNMP, no próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque ele já tem essas duas indicações que parte dos políticos. Ele já tem um poder ali de reconduzir ou não ao cargo certos conselheiros. E eles não reconduzem se o conselheiro vota contrário aos seus interesses. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Demerval Farias e com o Lauro Machado, sobre quem eu escrevi o artigo Independência ou Vassalagem, que eu até lembrei num artigo que eu publiquei ontem sobre a PEC da vingança. Em 2019, eu estava apontando o germe dessa discussão de hoje, de 2 anos depois. Quer dizer, já a retaliação àqueles conselheiros que estavam, em casos muito específicos, dando votos favoráveis a procuradores. No caso do Lauro Machado, um voto favorável ao Deltan Dallagnol, por exemplo, num caso que envolve crítica ao Renan Calheiros, etc., e que ele defendeu liberdade de expressão, ele defendeu a natureza técnica do seu voto, e quem deu uma decisão em conformidade nessa linha foi o Celso de Mello, por exemplo, então ministro do STF, que chegou a suspender 2 processos contra o Deltan, um da Cátia Abreu, senadora, outro do Renan Calheiros, defendendo liberdade de expressão, defendendo independência funcional, defendendo atuação autônoma dos membros do Ministério Público. Claro que há casos que têm uma margem para a avaliação. O que eu estou dizendo é que já há a retaliação por parte dos congressistas quando o conselheiro diverge deles, vota contra o interesse deles. Então eles mantêm aqueles que votam a favor. O Deltan, no caso do Renan, inclusive, ele sofreu a penalidade de censura pelo próprio CNMP. Que gera um problema ali para progredir na carreira, gera agravante se ele for alvo de outros processos no próprio Conselho. E essa decisão foi endossada pela 2ª turma do STF. Ricardo Lewandowski, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes, claro, né? A turma ali do Jair Bolsonaro, do Lula e dos velhos tucanos, né? E Gilmar, com toda a sua vingança também contra os procuradores. E Gilmar que derrubou a liminar do Celso de Mello quando o Celso de Mello estava em licença médica. Muito bem. Então eles querem dominar o Conselho Nacional do Ministério Público, independentemente de um caso ou outro e tal. Só que o Conselho Nacional do Ministério Público ontem, um dos exemplos desses casos em que ele puniu o procurador Diego Castor de Matos, que financiou lá um outdoor em homenagem à própria força-tarefa da qual ele fazia parte. É um erro? Óbvio
Está aí sujeito à punição. Não tem nada que ficar financiando outdoor. E aí? E o Conselho foi lá e puniu. Aí eles estão acreditando essa punição. A própria PEC da vingança, como se o fato de ela estar para ser pautada tenha feito ali o Conselho ser mais incisivo, menos corporativista e tal, e punido o Diego Castor de Matos. Mas quando você pega todos os dados, mostra que o Conselho realmente pune mais do que o Conselho dos Magistrados, por exemplo. E se você comparar com os conselhos de ética, repito, do Congresso Nacional, aí... Olha, o Chico Rodrigues, lembra dele? Foi flagrado com dinheiro na cueca. Não gosta que fale que foi entre as nádegas, como chegou a sair na imprensa e tal. Vai lá na cueca. E ainda foi lá indiciado, questão de desvio durante a pandemia e tal. Ele foi flagrado lá há 1 ano. O indiciamento foi em agosto, nós estamos em outubro. O caso dele está lá parado no Conselho de Ética do Senado. E está por aí, está tirando foto com outros parlamentares. E nada do Conselho de Ética, olha o nome pomposo, né? De ética, mas que só existe, na verdade, para parecer para a sociedade que existe ali um pessoal preocupado com a ética e que avaliou o caso envolvendo o político e percebeu que não era verdade, que ele era inocente e tal. Está lá para isso, o Conselho de Ética da política. Quer dizer, para varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente vê isso há muito tempo. A condescendência, a complacência, a vista grossa e essa cozinhada a banho-maria. Tudo vai sendo adiado, nada é julgado. Você tem uma ou outra exceção num caso estapafúrdio. E olha quanto demorou, caso de Flor de Lis, caso de Daniel Silveira, porque aí tinha pressão do Supremo. O da Flor de Lis era um caso de mandante de assassinato. Aí acontece alguma coisa com um atraso tremendo. Agora, dinheiro, aquilo que em geral os parlamentares são acusados quando há uma sujeira, aí se for ele hoje, pode ser eu amanhã, é o pensamento do político. E aí eles agem com todo o seu corporativismo. O Supremo, olha só, o Supremo deveria, obviamente, ser repensada a maneira de compor o Supremo Tribunal Federal. Mandatos, por menos tempo, em vez de ser vitalício, não ser somente uma indicação política, ter ali outras ferramentas, ou pelo menos o Senado fazer uma sabatina de modo a filtrar melhor. Mas não, a gente só assiste aquele teatro de bajulação coletiva, cada político coloca lá um ministro disposto a blindá-lo e a blindar o seu grupo, um que seja aliado já da antiga, que já tenha mostrado toda a sua lealdade, como eles gostam de chamar, numa distorção desse conceito. Na verdade é conivência. E aí se coloca o sujeito lá na esperança, na expectativa de que ele ajude a livrar o político que o indicou e os seus aliados de qualquer sujeira que se descubra a respeito deles. Vamos transferir então esse esquema maravilhoso para o Ministério Público também, que é o órgão que precisa da maior independência para acusar, sendo que depois que acusa, o caso vai justamente para a Justiça, onde você tem tribunais superiores compostos por influência, por indicação política. Então, quer dizer, eles já querem controlar politicamente os casos na raiz, que é para não deixar sequer arranhar a imagem do político, mesmo que ele seja culpado. Que a gente viu na história recente, cadê os políticos que falam assim, quando há uma acusação, falam assim, não, é verdade, sou isso mesmo, fiz isso tudo aí, é verdade e tal. Nunca. O sujeito mente, aí se avoluma, assim, uma tonelada de provas, aí ele começa a contar uma meia-verdade e tal. E isso se tanto. Às vezes passa 1 ano na cadeia e sai mentindo ainda, fingindo que é inocente. E se o caso prescreve, ou se muda de instância e tal, não sei o quê, aí é que se declara inocente mesmo e diz ainda que a decisão o declarou inocente, o que normalmente, como a gente vê, é mentira. Então, é isso que eles estão tentando fazer. E há a reação. Ontem teve o vídeo do Sérgio Moro, nós falamos aqui, teve o movimento do Ministério Público Democrático, do qual faz parte o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, falou que as garantias do sistema jurídico constitucional se tornarão letra morta
se a referida PEC, a PEC da vingança, for aprovada, o combate à corrupção, a defesa do meio ambiente e de inúmeros outros direitos da população sofrerão seu mais duro golpe. Os cofres públicos estarão definitivamente abertos aos desvios e à impunidade. A sociedade brasileira não pode permitir semelhante descalabro. Está lá, o MDP, né? Fez isso. O Ministério Público Democrático, MPD, perdão, Ministério Público Democrático. E você teve também outra decisão do Celso de Mello, um discurso, na verdade, dele na despedida da Raquel Dodge, que eu citei no artigo que eu publiquei ontem, que vale a pena ser lembrado. Na despedida da Raquel Dodge, o Celso de Mello estava preocupado justamente com o comportamento do Augusto Aras, porque Jair Bolsonaro não tinha escolhido ninguém da lista tríplice, ou seja, dos 3 indicados pelos membros do Ministério Público, para que o presidente escolha qual ele quer que se torne o chefe do MP, o Procurador-Geral da República. Então, o Jair Bolsonaro não escolheu um dos 3. Ele pegou um lá do fundo, que, obviamente, estava mais disposto, na visão dele, a atender os interesses políticos, porque é isso que esse Jair Bolsonaro sempre quer. E aí ele nomeou Augusto Aras. Celso de Mello, preocupado, foi lá e falou: sabemos todos que regimes autocráticos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de vocação tendente à desconstrução da ordem democrática temem o Ministério Público. E por que o Celso de Mello falou isso? Porque o MP, continua ele, né? Não serve a governos, a pessoas, a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem. Nem deve ser o representante servil da vontade unipessoal de quem quer que seja. Sem um Ministério Público forte e independente na defesa dos direitos e das liberdades das pessoas e no combate à corrupção, os valores democráticos e republicanos propugnados na Constituição de 1988 estariam permanentemente ameaçados. Então essas foram as palavras do Celso de Mello, que era o decano, era o mais velho da corte, tanto que acabou se aposentando. É isso que a gente quer, um Ministério Público independente, com autonomia, e o Conselho Nacional do Ministério Público está ali para avaliar quando procuradores fazem algo que foge às regras internas, às leis, e estabelecer eventualmente punições. Agora, não para ser controlado pelos políticos que são investigados por eles próprios, para ser ali um palco de retaliação e de combate na raiz a investigações que são necessárias para que a sociedade saiba que fim está levando o dinheiro que ela paga por meio dos seus impostos. Aí não dá. Aí é muita malandragem. Mas é isso que está acontecendo no Brasil.